segundo ano. Está na hora de a gente falar sobre a nossa P1 do segundo trimestre. Bom, meus amores, a primeira questão diz o seguinte: a lavoura arrozeira na planície costeira do sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução de produção da lavoura. Solos com processos de salinização avançados não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retirada do solo. A presença de sais no solo, a presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido como seca fisiológica, caracterizado, aí vocês vão ler aqui e marcar a correta, beleza? Lembrando que é só uma que está correta. 2. Dependendo das condições do solo, os vegetais podem destinar a maior parte dos nutrientes obtidos para o crescimento de seus brotos e folhas ou para o desenvolvimento de suas raízes. A figura a seguir mostra duas plantas, A e B, da mesma espécie que possuem a mesma massa e que foram cultivados em dois ambientes com diferentes disponibilidades de nutrientes. Aqui a gente tem a plantinha na condição A, aqui eu tenho a plantinha na condição B. Identifique qual das plantas se desenvolveu em solo com menor disponibilidade de nutrientes e justifique a sua resposta. Olhando a imagem aqui, qual você acha que foi a planta que cresceu em um solo mais pobre, com menos nutrientes? A plantinha A, a plantinha B, e justifique com as suas próprias palavras, beleza? 3. A figura abaixo ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. Seiva xilêmica, mostrada é a mesma coisa que seiva bruta, seiva que passa no xilema. E aí aqui tem a imagenzinha mostrando a absorção, subindo, indo até as folhas. Show de bola? Mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente o seu percurso. O que garante esse transporte de seiva é Bom, meus amores, a gente falou sobre isso daqui, né, lá em Fisiologia Vegetal. Por que a água sai lá da raiz e chega até as folhas? Já que a planta não tem coração, não tem um músculo para poder bombear isso daí, beleza? Então a gente tem um fenômenozinho que você vai marcar aqui a correta. Show? 4. Há mais de 300 anos, o cientista italiano Marcello Malpighi realizou um experimento no qual ele retirou um anel de casca do tronco de uma árvore. Com o passar do tempo, a casca entumeceu na região acima do corte. Entumecer, moçada, é dar essa engordadinha que deu aqui na imagem. Show de bola? Ó. Aqui eu digo que entumeceu. O entumecimento observado foi causado pelo acúmulo de... Bom, por que aqui ficou mais gordinho? Quando a gente falou sobre o anel de Malpighi, eu falei para vocês por que isso daqui acontecia. A gente estudou, a gente fez exercícios. Lá nas nossas videoconferências a gente também fez exercício sobre isso. Show? 5. A produção de hormônios vegetais, como a auxina, ligada ao crescimento vegetal, e sua distribuição pelo organismo são fortemente influenciadas por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses estudos. Aqui ele fez o seguinte, moçada, ele pegou uma plantinha, colocou em um suportezinho e dentro desse suporte ele colocou um relógio. Conforme o ponteiro vai girando, marcando o tempo, essa plantinha também vai girando. Então ela está sempre em movimento, ela nunca está em uma mesma posição. O fato de a planta do experimento crescer na direção horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo argumento de que o giro fez com que a auxina se... Bom, moçada, lembra quando a gente estava estudando sobre hormônios, sobre tropismo? Eu falei como que funciona essa questão aí de crescimento de planta, acumular auxina de um jeito, acumular auxina de outro jeito, faz crescer para lá, faz crescer para cá? Lembra disso? Então, é exatamente isso que eu quero que vocês vejam nessa questão. 6. A 6 está falando sobre uma plantinha
que estava crescendo aqui bonitinho. Coloquei uma fonte de luz, fonte única essa, nesse sentido. Note que a plantinha virou em direção à luz, beleza? A gente tem um tropismo aqui, um fototropismo positivo sendo representado. Na figura ilustrada, observa-se o fototropismo do caule e o seu desenvolvimento depende da concentração de aia em regiões específicas do vegetal. Em relação à concentração de aia para o crescimento vegetal, é correto afirmar que, aí você vai ler aqui e vai marcar a correta, lembrando que só uma está correta. E tem a letrinha E que ficou na outra página, tá, moçada? Fiquem atentos aí. 7. Pode-se observar na figura o aprisionamento de um inseto pelas folhas articuladas da espécie de planta carnívora do gênero Dionaea. Esse movimento, em resposta ao toque feito pelo animal, é um exemplo de tropismo, nastismo, geotropismo ou tigmotropismo. Foi de bola? Aí você vai e vai marcar aqui. A gente comentou sobre isso na nossa videoaula. Quem não lembra, vai lá na nossa videoaula sobre movimentos vegetais, sobre tropismo, nastismos, e vai estar lá bonitinho. Show? Mas essa é mole. 8. Os fenômenos biológicos são muitas vezes regulados pelo fotoperíodo, que é a variação periódica entre a duração dos dias e da noite. Dentre os fenômenos regulados pelo fotoperíodo, pode-se citar a floração das plantas, que, de acordo com as respostas, são divididas como plantas de dias longos, que florescem quando o fototropismo aumenta, e plantas de dias curtos, que florescem com a redução do fotoperíodo. Além das neutras, que são as que são reguladas, são as que não são reguladas pelo fotoperíodo. Observe o esquema dos experimentos abaixo, em que as plantas hipotéticas A e B, respectivamente plantas de dia curto e plantas de dia longo, foram, respectivamente, plantas de dias longos e curtos, foram submetidas a diferentes fotoperíodos. Aqui um exemplo e aqui outro exemplo. Legal, bacaninho. A partir da análise conjunta dos 3 experimentos, é correto afirmar que, aí você vai ler aqui bonitinho, vai ver qual se encaixa de acordo com o experimento e vai marcar, belezinha? 9. Complete as lacunas. Tananã, são hormônios vegetais relacionados à regulação do crescimento das plantas. Quando estimulados, iniciam a síntese de enzimas que promovem o amolecimento da parede celular, proporcionando movimentos vegetais como tananã. Artificialmente, é possível produzir tananã por meio da aplicação de ácido indolilacético diretamente nos ovários, para se obter uvas, melancias e tomates sem sementes. Assinale a alternativa correta que completa as lacunas, beleza? Então vamos lá. Você acha que é alcina aqui? Você acha que é hidrotropismo? Bom, beleza. Aí vocês vão aí e vão marcar o que melhor se encaixa dentro das lacunas. E por último, 10, para a gente finalizar nossa provinha. No Brasil, país de clima tropical, as frutas se deterioram com muita facilidade. Na distribuição desses alimentos pelo país, os carros frigoríficos são essenciais para que os frutos não amadureçam durante o transporte a longas distâncias, porque baixas temperaturas garantem aí você vai marcar aqui a resposta correta. Beleza, meus amores? Bom, espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Beijão, boa prova, bons estudos. Até mais, meus amores.